Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos nesta segunda-feira, dia 3 de junho, o dia dos santos mártires africanos Carlos Luanga e seus 22 companheiros. Nós estamos também no quarto dia da novena de Pentecostes, em preparação à vinda do Espírito Santo, prometido por Jesus sobre a igreja. E nós ouvimos desde o início da igreja o martírio de inúmeros cristãos, principalmente aqueles cristãos que lutaram de maneira mais radical para preservar a pureza do seu corpo e a pureza do seu coração. E isso aconteceu com os mártires de hoje. Muitos de nós ouvimos a história de Santa Luzia, de Santa Inês, de Santa Anastácia, de Santa Bárbara, enfim. Hoje nós temos São Carlos Luanga e seus 22 companheiros mártires. Carlos Luanga, ele é hoje considerado como o padroeiro da juventude africana. Viveu em Uganda no final do século XIX, em que Uganda estava sob o domínio do Império Britânico. E então, obviamente, não haviam católicos em Uganda naquela época. Então, no final do século XIX, em 1883, foram os primeiros padres, chamados padres brancos, que depois se uniram à congregação dos padres combonianos, que são muito conhecidos por nós aqui no Brasil. Então, os padres foram, catequizaram, chegaram primeiro ao rei, que lá era uma monarquia muito absolutista, em que o rei ele poderia mandar na vida do seu povo e determinar quem vivia e quem não vivia. E então os missionários, os padres brancos, foram, catequizaram primeiro aqueles que viviam no palácio, os pajens, e teve mais ou menos uns 500 batizados. Mas como a verdade, como a luz ilumina as trevas e mostra aonde estão os erros, diante da corrupção daquele governo, os padres denunciavam aquilo que estava errado. E então eles fundaram orfanatos, fundaram hospitais, mas não foram tão bem acolhidos pelo rei da época, o rei Mutesa. E então o rei mandou todo mundo embora, porque os padres estavam meio que convertendo o povo, e o povo não estava de acordo com as coisas erradas de corrupção que o rei estava fazendo. Então o padre manda todos os padres embora. Passados 2 anos, o rei morre, e o filho dele, que assumiu o trono com 18 anos de idade, ele então pede que os padres voltem. Diante do trabalho que os padres fizeram para a comunidade, para aquele pequeno reino, então os padres brancos voltam, mas agora eles estão diante de um novo problema, um novo desafio, uma nova questão. Os padres retornam e continuam dando continuidade àquela catequese que há 2 anos atrás eles haviam começado. Mas, como eu disse, a luz, ela ilumina aquilo que há de trevas, aquilo que há de errado. E o rei, o novo rei, filho do rei Mutesa, ele tinha certas práticas que eram contrárias à doutrina cristã. Ele tinha práticas homossexuais com os seus súditos, e ele queria cultivar isso. Mas tem um porém. Os súditos, os pajens, eles haviam sido catequizados pelos padres brancos. E obviamente, diante daquela catequese, eles lutaram para não ceder ao rei. Diante disso, o rei então convoca o responsável dos pajens, que era São Carlos Luanga, e então, decreta o martírio deles, simplesmente da seguinte maneira: ele reúne no dia 3 de junho, que é hoje, 3 de junho, que era o dia da Ascensão naquela época,
Ele reúne então todos os seus súditos e pergunta: qual de vocês gostaria de rezar neste momento? Então aqueles que haviam se convertido foram para um lado para rezar, e os que não haviam se convertido foram para o outro. E eram 22 os que queriam rezar. E então o rei manda prender os 22 e mata numa fogueira todos os 22, exceto Carlos Luanga, que ele resolve ser um pouco mais criativo com Carlos Luanga e começa a queimar pouco a pouco, né, o líder daquele grupo. E então ele começa queimando os pés de Carlos Luanga, depois ele queima as pernas de Carlos Luanga, até que enfim depois ele mata Carlos Luanga. E assim é a história desses mártires africanos do final do século XIX, que lutaram para preservar a pureza do seu coração. Mas o que é interessante, justamente nesse mesmo dia de hoje, nós ouvimos no Evangelho Jesus nos dizer, no capítulo 16 de São João: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então que nessa novena do Espírito Santo, que nós estamos vivendo, nesse dia de hoje, de São Carlos Luanga e seus 22 companheiros mártires, nós possamos pedir a coragem do Espírito Santo para sermos dignas testemunhas de Cristo, para sermos dignas testemunhas desse que nós carregamos no nosso coração. E saber que o nosso testemunho é algo muito importante para nós, e que a vida da graça é algo que nós não podemos negociar. Nós podemos negociar inúmeras coisas na nossa vida, mas a vida na graça é algo que nós não podemos negociar. Nós não podemos colocar outra coisa acima da vida da graça, mas para isso nós precisamos ter a coragem, a força e a ousadia. E por fim, no martírio de São Carlos, o rei então pergunta aqueles que queriam rezar dentre os seus súditos. E então, aqueles que queriam rezar foram martirizados. E nessa oração tiveram a força para suportar tudo aquilo que lhes foi proposto. Então, meus irmãos, rezemos bastante. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos em oração no cenáculo com Nossa Senhora. Que o Espírito Santo também nos ajude na nossa oração. Que o Espírito Santo, que é a alma, que é a ânima da igreja, nos reanime, nos dê a coragem, nos dê os dons necessários. Use de nós com as palavras devidas, na hora certa, nos ajude a não voltar atrás. Mas para isso nós precisamos suplicar e nós precisamos pedir esse auxílio do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas almas dos fiéis falecidos, dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine.